seja Deus, amém? Quero cumprimentar meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Já estamos aqui no interior das nossas igrejas e hoje é dia 7 de janeiro de 2023 e hoje é o primeiro dia da campanha que traz por título o dever de orar sempre e nunca desfalecer, amém? Vamos já, eu creio que vocês já estão com a Bíblia aberta, a minha também está, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, amém? Vamos fazer a leitura. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Neste momento convido vocês a orar comigo aqui nesta manhã de ciclo de oração e já de imediato entraremos na ministração da palavra de Deus, amém? Todos começam a glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez, meu Deus, me encontrar aqui na tribuna, Senhor, aqui no altar que é santo, 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 santo. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, porque nós queremos se aproximar mais de Ti, porque precisamos mais de Ti. A nossa alma anseia por Ti, meu Deus. Fala, meu Deus querido, com a sua igreja, fala com os ouvintes da palavra, que vão estar ouvindo, Senhor, a Tua voz. Revela o oculto, revela o escondido, revela o profundo, meu Deus, aqui nesta manhã, que possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. Meu Deus, não deixa que nada venha atrapalhar e impedir o Teu agir aqui, Senhor. Fala, Senhor, de uma maneira tremenda e poderosa. Fala, Senhor, porque desejamos ouvir a Sua voz falando conosco. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém? Podemos assentar, amém? Vamos já entrar aqui na mensagem da palavra de Deus. Como aqui no tema aqui da nossa Bíblia, no capítulo 18, está escrito assim: a parábola do juiz iníquo. Mas eu quero colocar um tema aqui, acima do que já tem, que é o dever de orar sempre, amém? Amém. O dever de orar sempre, irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente. Mas vamos falar aqui sobre uma verdade aqui para nós aqui. Os discípulos de Cristo, ele possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do universo, a oração. Vamos aprender aqui nesta manhã que nós temos objetivos. Quando você ora, você precisa ter objetivo. Vamos relembrar aqui nesta manhã a importância do dever de orar e sem cessar. Amém? Não é só orar quando você tem vontade. Não é orar quando as coisas estão ruins. Amém? Temos que orar até mesmo quando nada está acontecendo. Amém? Ensinar alguns aspectos bíblicos sobre oração. Mostrar quais devem ser as atitudes e os discípulos a orar. Então vamos lá para o texto. Sei que nós já lemos, mas vamos ver de versículo em versículo para nós podermos entender aqui. Vamos lá para o versículo 2. Estão com a Bíblia aberta aí? Então vamos ler. Lucas 18, 2. Dizendo:
Havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e respeito aos homens. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Eu sei que nós já lemos, mas sempre é bom ler de novo para nós podermos entender. Então vamos para o texto, né? Vamos lá para a história. O Senhor Jesus nos deu exemplo de como mantemos uma vida de comunhão com Deus por meio de oração. Você só vai ter, amém, se você manter a sua oração. Amém? E ele exortou seus discípulos a ter uma vida constante de oração. Porque você pode ver que sempre Jesus estava no monte, o quê? Orando. Ele era um exemplo para nós, não é verdade? Para que eles não viessem enfraquecer na fé. Deus, o próprio Jesus, ele não queria que os seus discípulos enfraquecessem na fé. E para você não se enfraquecer, você precisa fazer o quê? Orar. E nesse sentido, ele ensinou a orar e deu exemplo passando longos períodos de tempo em oração ao Pai. Para repetir, ele disse, aleluia, que os discípulos que ali estavam, eles precisavam falar com Deus. Foi quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Amém? Eu gostaria muito de saber por que os homens são tão preocupados, tão inquietos e tão aflitos. Amém? Aleluia. Se nós temos um Deus, irmãos, que faz todas as coisas. A relevância da oração. Querida igreja, a oração é uma arma mais poderosa que Deus deixou para o cristão utilizarem. Você tem essa arma, só que um usa e outros não. Aleluia. Uns tomam posse e outros não. Aleluia. Ele deu para você utilizar em seu campo de batalha, porque todos nós enfrentamos batalhas nessa vida, e com ela estabelecemos um contato com o Senhor, comunicamos com Ele e no nosso propósito. Aprenda a se comunicar com Deus, tenha propósito, assim como está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 3, visto que a oração é um meio de comunicação. Quando você está orando, você está falando com Ele. A oração é uma fala, é uma conversa, amém? Assim como você conversa com a sua mãe, conversa com as pessoas que você se agrada, amém? É um meio de comunicação entre o cristão e o Senhor, e não obstante, e deve ser feito com atitude e de reverência, amém? Quando você conversa com a sua mãe, por mais que você respeite, você conversa com ela, mas com o Senhor é diferente. Embora é uma conversa, mas tem que ter uma reverência, porque Ele é todo poderoso, amém? E com o processo de comunicação, a oração do servo do Senhor visa levar a Deus em determinadas ações na perspectiva da vontade dEle. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aprenda, irmãos, a se comunicar com Deus, para que Deus também se comunique com você, amém? É tão gostoso quando eu começo a orar, a falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e de repente o Senhor vem e fala conosco, amém? Você pode perguntar, mas pastora, eu oro, mas eu não sinto Ele falar comigo. Mas Deus, Ele quer que você pratique isso. Ele quer que você, sabe, quando você vai orar, desliga quem está à sua volta, que nada venha te atrapalhar, te impedir o agir de Deus na tua vida. A minha oração era muito importante nas nossas vidas, amém? Assim como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, uma relação entre o Pai Celestial e o Filho. Deus, Ele quer ter uma relação com você, amém? Ele quer ter isso. Mas para que você possa obter, você precisa orar, você precisa praticar, amém? É igual a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe de cor, qual foi a primeira oração que o Senhor ensinou os discípulos, amém?
Precisamos ter a atitude do crente perante o Senhor, deve ser descrita com humildade, porque tudo que devemos fazer é para a glória dele. Amém? Aprenda, irmãos, aprenda. Até mesmo para você sair, irmãos, da sua casa, para vir aqui ou para ir em outro lugar. Aprende a falar com Deus. Senhor, eu estou com vontade, eu estou com desejo, eu quero ir, mas o Senhor quer que eu vá lá? O Senhor vai na minha frente? O Senhor vai me guardar? O Senhor vai me livrar? O Senhor vai me proteger? Precisamos, irmãos. 1 Coríntios 10:31. Como buscar e invocar, como está escrito lá no livro de Isaías 55, versículo 6. Invocar. Amém? Como está escrito também no Salmos 17, versículo 6. Você precisa aprender a pedir, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. O Senhor Jesus nos deu exemplo relevante para as necessidades de orar sempre. Por que nós temos que orar sempre? Porque nós temos sempre necessidades. Sempre. Você vai acordar, tem alguma coisa que você vai precisar naquele dia, que talvez você não tenha, e você vai pedir para aqueles que têm. E Deus tem abundância para nos dar, irmãos. Então a necessidade de orar sempre. Uma vez ao iniciar o ministério, ele começou a oração mostrando que o crente deve ter a preocupação de uma vida constante de oração para tanto. O Senhor Jesus, ele exorta os discípulos de viva voz em parábola sobre o dever de orar, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, vai chegar momentos que você vai orar e muitas vezes você não vai sentir nada. Às vezes você vai orar, parece que nada está acontecendo, mas mesmo assim você não pode desfalecer da oração. Amém? É igual a oração que Daniel fez, 21 dias de oração. Chegou um momento, no momento que ele estava na oração, que ele achava que Deus não estava ouvindo a sua oração. Mas na verdade Deus estava orando, é que estava acontecendo batalhas no céu. O inimigo estava lutando para que as orações de Daniel não subissem. Então, para você orar, vai ter batalhas espirituais. Às vezes você vai ajoelhar, qualquer movimento, qualquer barulho que está à sua volta, vai tirar a sua atenção. Se alguém bater assim de você, automaticamente você vai abrir os seus olhos e você vai sair da oração. Então, é orar sempre e nunca desfalecer. Jesus Cristo, irmãos, e a oração. Jesus, ele foi vitorioso porque teve uma vida dedicada à oração. E se você quer ser uma vitoriosa, você quer ser um vitorioso, você precisa se dedicar à oração. Ele faz parte de uma vida vitoriosa, sendo, portanto, o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Jesus, ele te deu o exemplo. Qual que é o exemplo? Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Em João capítulo 13, versículo 15, a fim de despertar os seus discípulos uma vida de oração, pois ele sabia das reais necessidades de orar e de modo que procurava lugares longe das pessoas. Você pode ver, Jesus iria no monte para que ele estivesse longe das pessoas para se dedicar à oração. Quando você está, muitas vezes, nem todos os lugares você consegue sentir paz para orar, porque sempre tem alguém que vai tirar a sua atenção. Então, por isso que Jesus, ele ia para o monte, amém, orar, longe das pessoas, para se dedicar mais. Foi um lugar deserto, porque estava num deserto, e ali ele orava, porque ali ele tinha mais, ele podia se comunicar mais com Deus. Então, a gente pode orar em certos lugares, em todos os lugares? Podemos, mas será que em todos os lugares que você orar, você vai sentir a presença de Deus? Porque nem todas as pessoas têm paz. Às vezes você vai dobrar o joelho para uma pessoa que está tribulada, tribuloso, aleluia. Você não vai conseguir dedicar, a oração. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, Jesus se apoiava constantemente numa prática rigorosa de oração, e com ele não havia subterfúgio, uma vez que em seu ministério ele necessitou dessa prática logo no início, de maneira que magistralmente no seu, como eu posso explicar aqui para vocês aqui, no seu batismo, ele orou fervorosamente. Você pode ver que até quando ele batizou, ele orou fervorosamente.
Por quê? Porque quando ele orou, irmãos, a Bíblia diz que o céu se abriu. Eu não sei quando vocês batizaram, se vocês lembram de alguma coisa, se você viu alguma coisa, ou se você sentiu alguma coisa. Mas tem pessoas que às vezes quando está ali descer das águas batismais, ela recebe o dom de visão. Às vezes a água, aquela água tão cristalina, branquinha, se transformar em sangue. Tem gente que quando está sendo batizada, como foi Jesus, né? A pomba, né? A pombinha desceu, que simboliza o Espírito Santo. Tem pessoas que quando estão batizando, vê anjos nas águas. É verdade. Né? Então cada um tem, sabe, uma maneira. E quando Jesus ele orou fervorosamente, a Bíblia diz que o céu se abriu, Lucas 3:21, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Tem gente que dessas águas batismais já sai falando em línguas, não é? Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, querida igreja, ele teve como providência primeiro orar. Então, quando ele foi escolher os discípulos, primeiro ele orou ao Pai, e depois ele foi escolher quem? Os seus discípulos. Todas as coisas que você for fazer, irmãos, vai buscar a direção de Deus. Faça como Jesus ele fez, amém? Ele primeiro orou e depois foi tomar as suas decisões, amém? Aleluia! Vamos ver aqui, ele teve como providência primeiro orar a Deus, a ocasião em que passou a noite em oração a Deus, Lucas 6, versículo 12, nos dando exemplo de como devemos proceder diante das nossas decisões. Você tem uma decisão para tomar? Ore primeiro, não tome decisões precipitadas, vai falar com Deus, amém? Vai orar, vai pedir as direções dele, ele vai dar toda a direção para você que você precisa tomar essa decisão. Em sua oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 1 até o 24, aleluia, na qual ele orou por si mesmo. Irmãos, nós sempre sabemos que precisamos orar pelos outros, mas também precisamos orar por nós mesmos. Jesus, ele orou também por si mesmo, pelos seus discípulos e pela sua igreja, e nela Jesus, sabe, ali ele fez uma trajetória ministerial e nos dá uma visão precisa de envolvimento profundo, militante na oração. Então, irmãos, a oração, irmãos, ela é uma arma forte na mão daquele que usa, amém? A oração, ela responde muitas coisas, amém? Que você talvez tenha dúvida, quando você tem as suas incertezas, quando alguém te pede para você orar para alguém que está enfrentando alguma coisa. E é tão bom você orar e ver Deus responder, amém? É tão gostoso você orar e falar assim, olha, irmão, você orou para mim, olha, estou sentindo bem. Se você orou para alguém que está doente, você, irmão, você orou para mim, o dia que você orou para mim, eu estou sentindo curada. Então você vê as respostas da oração. Então, quando você ora, irmãos, é como se você fizesse um depósito celestial, amém? E tudo aquilo que você deposita no banco celestial, tem um momento que ela vai voltar para você. Então nós precisamos da humildade na oração. A oração que agrada o Senhor, não é todas as orações que você vai orar, que você vai falar, que vai agradar a Deus. Então a oração que agrada o Senhor, Deus, é a oração de quem reconhece sua condição humana diante daquele que é santo e todo-poderoso, amém? Então não seja humilde, amém? Seja humilde quando você for pedir alguma coisa para o Senhor, amém? Continuem firmes e fortes na presença do Senhor. Outra coisa que nós precisamos é de fé, necessidade, exclusividade. Para que você venha receber tudo aquilo que você deseja, você precisa ter fé. A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, define a fé em sua natureza como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai entender o que é fé, cujo autor consumador é o Senhor Jesus. E eu te pergunto, você tem fé? Você acredita que Deus ele pode mudar toda a situação da tua vida mediante a fé? Portanto, o homem não é capaz de produzi-la,
O livro de Hebreus, querida igreja, ele relata a importância de se ter fé para uma vida cristã vitoriosa. Quer ter uma vida vitoriosa? Tenha fé. Pastora, mas eu não tenho, então busque. Peça a Ele para que você tenha uma vida, sabe, cristã, vitoriosa. Contudo, não podemos esquecer de que ela é um instrumento essencial para agradar a Deus. Através da sua fé que está dentro de você, que vai agradar a Deus. Amém? Ora, sem fé é impossível do quê? De agradar-lhe. Amém? Hebreus 11, versículo 6. E também o que norteia os atos do santo. E tudo que não é de fé é pecado. Amém? Livro de Romanos, capítulo 14, 23. Então, os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da intolerância do decreto do rei Nabucodonosor, pelo qual todo homem devia adorar e prostrar-se diante da estátua dele, sob pena a ser lançado dentro do forno de fogo ardente, deram exemplo de uma fé exclusiva em Deus a declarar. Quem lembra o que ele declarou? Eu sei que vocês já escutaram a história dele. Ele disse assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar. Você tem essa certeza? Se alguma coisa de repente quando acontecer com você no meio do caminho, independente do que esteja acontecendo, você possa declarar como declarou aqueles jovens. Ele disse para eles que o Deus a qual ele servia iria livrá-los. Pense, você estava entrando dentro de uma fornalha quente. Aquela fornalha quente. E da Bíblia diz que mandou aquecer várias vezes, mais do que já estava. E estava dizendo, Deus a qual ele servia ia livrar eles, e ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Moça, teve coragem de falar para o rei. Aquele rei era terrível, maligno. Eles tiveram coragem de dizer que o Deus a qual ia ser, que eles serviam, ia livrar eles daquela fornalha. Você também crê que Deus ele pode te livrar você de situações até mesmo na hora da morte, na hora do perigo? Aleluia, como está escrito no livro de Daniel 3, 17 e 25. Assim sendo, a fé necessária e exclusiva. Não podemos nos prostrar diante do Senhor ansiosamente, olhando para a direita, olhando para a esquerda, isso é, com dúvida, com incertezas, aleluia, e pensando, ora nisso, ora naquilo. Peça, porém com fé e não duvidando. Se você duvidar, você não vai receber aquilo que você deseja. É verdade. A dúvida, ela só faz você se perder. Amém? Aprenda hoje, nesta noite, a exercer a sua fé. Alguns aspectos bíblicos aqui nesta manhã. A recomendação, querida igreja, do apóstolo Paulo sobre oração é de que devemos orar incessantemente. Você não tem que orar somente quando você está na igreja. Você tem que orar quando você está na sua casa, quando você está no teu trabalho, quando você está na rua, você está no mercado, no shopping. Logicamente, você não vai dobrar os joelhos, mas você vai falar no seu pensamento. Amém? No seu pensamento. Aleluia! Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, visto que o mundo jaz no maligno. Irmão, o mundo jaz no maligno. Às vezes você passa perto de uma pessoa que você nunca viu, está com pensamentos terríveis na mente, para matar, para roubar, para assaltar alguém. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. E o hábito de oração é o fator continuamente para uma vida na presença de Deus, a fim de que possamos conhecer a vontade dele, sejamos participantes, querida igreja, da natureza divina. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 4. E também fortalecidos na fé em Cristo. Irmãos, vocês precisam orar. Amém. Vocês precisam falar com Deus, porque é o único que tem poder nos céus e na terra. Ele conhece até mesmo os teus pensamentos desta manhã. Ele sonda os seus pensamentos. Ele sabe quantas batidas, do teu coração. Ele sabe tudo a teu respeito.
Aprenda a falar com Ele. Orar com certeza, orar com confiança, com convicção. A oração é um fio condutor para uma vida de avivamento espiritual. E nela vemos o mover de Deus em favor dos que buscam. Diante disso é necessário que tenhamos uma vida perseverante, prazerosa de oração. É verdade, quando você está orando, você tem prazer. Porque você sente a presença do Senhor, pois ela faz a terra tremer, querida igreja, desata os nós, da relação entre uma vida espiritualmente adormecida e um avivamento, tendo eles orado. Aleluia, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, porque eles estavam presos, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, na epístola de Paulo, querida igreja, aos Romanos, ele aconselha a sermos perseverantes na oração. É perseverar. Orou, não sentiu nada? Pratique mais. Até que você sinta, alegrei-vos, ou alegrai-vos na esperança, sede pacientes da tribulação e perseverai na oração. Amém? É a mesma coisa quando Deus permite alguém da nossa família ficar doente, como eu estava contando quando a mãe dele ficou doente, estava internada. Eu tenho certeza que pelo menos você deve ter orado para a tua mãe, não é? Mas na primeira oração que você orou, você já foi atendido? E na segunda? E na terceira? Também não. A sua mãe falou que ficou 21 dias, é isso? Um mês e pouco, 30 dias, Vamos lá, uns 40 dias. 21 no hospital, 15 36, 36, de um mês e pouquinho. Você pode ver que ele orou, ele pediu para que outras pessoas orassem. Você já foi atendido assim, ó? Não. Por que Deus não atendeu você assim? Porque Ele queria que você perseverasse na oração. Para que você alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Porque Deus, Ele trabalha em você, trabalha na sua mãe e trabalha em todos aqueles que estão intercedendo por ela. Aleluia! Então precisamos do quê? De paciência. E o que mais? Perseverai na oração. Romanos 12. O Senhor Jesus demonstra de forma precisa que o diálogo entre cristão e o Deus está em relação do Pai para o Filho, pois Ele nos ensina a invocar a Deus em oração com o Pai. Invoque. Amém? Invoque oração como Pai, mas tu quando orares, entra no teu aposento, ou seja, entra dentro do teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu Pai, que está em secreto, o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Assim, orar a Deus como Pai é somente para os cristãos. Amém? Portanto, o crente deve ter certeza de que a oração declara que somos dependentes de Deus e a chave de grande vitória. Então, muitas vezes a gente oramos e queremos que Deus já nos responde de imediato, Mas nem sempre assim vai acontecer. Aleluia, porque Deus, Ele prova os nossos corações. Então, precisamos ser disciplinados, querida igreja, em orar. A disciplina é um dos fatores fundamentais dos princípios da estratégia para uma vida de oração, de vitória, dos quais vencer a si próprio. Então Daniel teve um princípio de manter, sabe de que maneira? Íntegro, ou seja, manter uma vida disciplinada, íntima e de comunhão com o seu Deus. O que este foco é que ele não abriu mão das suas convicções. É a mesma coisa, minha mãe levou muito tempo em oração, para que eu pudesse andar, para que eu pudesse falar, para que eu pudesse ouvir. Mas Deus poderia ter feito em fração de segundo? Poderia. Mas por que Ele não fez? Porque Ele queria o quê? Perseverança da minha mãe. Amém? Porque aquele que persevera até o fim será salvo. Então, glória a Deus. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele poderia ter comido, poderia? Poderia, mas ele não comeu. Ele não comeu por quê? Porque ele não queria se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho
que ele bebia. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele orava 3 vezes ao dia. É igual os ensinamentos que nós aprendemos, né? 5 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. São os horários. Isso, para que nós possamos buscar o Senhor. Daniel, irmãos, ele não parou de orar. Mesmo escrevendo aquele edito que não era para clamar a Deus vivo, Daniel ele não parou de orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10, a disciplina abrange todos os aspectos da vida de um servo de Deus, tornando, pois vós, chorando perante o Senhor. O Senhor não ouviu a vossa voz e nem vos escutou. Deuteronômio capítulo 1, 45. Irmãos, realmente nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Quem sabe você tem buscado o Senhor e muitas vezes ainda você não tem resposta. Continue perseverando. Continue tendo paciência. Aleluia. Deus está forjando o seu caráter para que Ele possa dar aquilo que você almeja e deseja. Na parábola do amigo importuno, eu creio que você já leu na Bíblia, Jesus nos ensina que a estratégia para ser atendido foi a persistência disciplinada. Quer sair daqui com a vitória? Persista. Tenha persistência perante um propósito. Eu digo-vos que ainda que se não levante, dai-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver de mistério. Lucas capítulo 11, versículo 18. Portanto, querida igreja, aleluia, seja ela de maneira coletiva, seja ela individual, busque identificação. Disciplina, unanimidade da igreja primitiva, como Pentecoste, todos esses perseveraram unanimemente, juntos, em oração e súplica. Eu sei que às vezes tem momentos na nossa vida que a gente precisa orar por só você e Deus. Mas tem momento na nossa vida que a gente precisa orarmos reunidos, juntos, amém? Parece que é até um pouco mais gostoso, amém? Até te anima mais, amém? Mas tem momentos que nós temos que orar só eu e Deus, você e Deus. Então a oração é a vontade de Deus, orar pedindo que a vontade de Deus prevaleça, é submeter, alimentar-se com a vontade dele, amém? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Então esse modelo de oração deve ser feito de forma prazerosa, não buscando somente para se satisfazer, né, a nossa vontade, mas também de servir a Deus. Por quê? Porque isso é um privilégio para o cristão. Então tem muitos motivos para nós buscarmos ao Senhor. Muitas vezes nós viemos aqui somente para se autossatisfazer, né? Mas vamos também buscar a Deus para fazer a sua vontade, amém? Pois esse é o segredo para que as nossas orações sejam ouvidas, e essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele não vai ouvir, né, todas as nossas orações, amém? Mas segundo a sua vontade, amém? Se for segundo a sua vontade, ele vai te ouvir, amém? 1 João 5,14. Então devemos orar a Deus pedindo que Ele nos livre e nos liberte de autossuficiência e da insensatez e nos coloque na dependência da vontade dEle. Pois a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2, amém? E de forma que o cristão, querido na igreja, deve estar disposto a ser vaso nas mãos do Senhor. Você é vaso, e se você é vaso, tem que estar nas mãos do Senhor como relação do oleiro, para com o vaso, ou seja, a submissão do vaso à vontade do oleiro, descrito em Jeremias capítulo 18. Ou ajustar a minha vontade, a vontade do Senhor pode ocasionar algumas dores, pois sempre nos é doloroso renunciar à vontade do nosso próprio ego. E é verdade, quando o nosso vaso está na mão do oleiro, ele vai começar a trabalhar no nosso vaso. E quando ele começa a trabalhar no nosso vaso, meu Deus do céu, é dolorido. Amém? Por quê? Porque precisamos renunciar à nossa vontade, nosso próprio ego que nos impõe.
Isso é muito importante, por quê? Porque é necessário que a vontade de Deus esteja acima de qualquer circunstância e nos leva a buscar o Senhor. Então, pensa, quando Deus pediu para que Jeremias descesse a casa do oleiro, para que somente para dar um passeio? Não, para ele ver um oleiro trabalhando no vaso, processo. Amém? E ele viu, ele foi lá e começou a observar o oleiro fazendo aquele vaso, o amassar, né, nas rodas ali, e de repente o oleiro deixa escapar e o vaso cai no chão. Meu Deus, como que pode? Estava tão lindo, como que o oleiro deixa quebrar? Para sair um perfeito, muitas vezes precisa ser quebrar, né? Ser quebrado. De repente o oleiro vai lá, abaixa, pega aqueles vasos, está tudo quebrado, amassa de novo, coloca na roda e a Bíblia diz que sai mais perfeito do que o primeiro. Então realmente muitas vezes precisamos do amassar de Deus na nossa vida. Atitude de discípulo, querida igreja, é orar. Então orar, o cristão deve manter firme em seus princípios e convicções, ou seja, dedicado. Você precisa ser dedicado, você precisa ser obediente a quem? Ao Senhor, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que vai dar-lhe o presente, né? Para aqueles que buscam, todos aqueles que buscam de todo o seu coração, vai ser galardoado, né? Pois a fé e a obediência são indissociáveis entre si, e do mesmo modo, querida igreja, a incredulidade e a desobediência, portanto, a fé, a paciência, a obediência e gratidão são algumas atitudes que o discípulo deve ter antes e depois de ele entrar na presença de Deus em oração. Então, realmente, nós precisamos buscar ao Senhor, mas temos que ser também obediente. Aguardando pela resposta. Você orou. Eu tenho que fazer o que depois? Aguardar. Aguardar o quê? O sim de Deus ou não de Deus? Ou o silêncio de Deus? Eu acho que é o mais difícil, irmão, não é orar. O mais difícil é aguardar a resposta. Você fica ansioso, é a mesma coisa. O Vitor ficou um ano todo estudando. E de repente, no último semestre, reúne os professores. Cada professor vai dar o parecer da vida do Vitor. Por mais que tenha assim uma noção das suas notas, mas o que vai decidir é o que os professores colocarão ali no currículo dele, escolar. E de repente o Vitor fala, meu Deus, passei ou reprovei? E fica ali na hora de espera. Aí manda, tem a reunião dos pais. Aí os pais vai lá, de repente o Vitor não vê a hora da mãe chegar para falar se ele foi reprovado ou se ele passou. Então quando, aleluia, pensamos, aleluia, de forma imediatalista ou imediatista, estamos propensos a ter um conflito entre o desejo pessoal imediato e a vontade soberana de Deus. A mente, querida igreja, do servo de Deus deve ser moldada com a palavra e com a vontade do Senhor. A esperar um tempo de Deus, pois Deus ouve a alma paciente. Ele vai ouvir você se a sua alma for o quê? Paciente. Esperei com paciência no Senhor, meu Deus, todo mundo já conhece o versículo. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o 40, versículo 1. Nem sempre a resposta de Deus é aquele que nós queremos ouvir. Ou seja, que satisfaz os nossos anseios. Amém? Pessoal. A minha graça te basta. É a mesma coisa a Silvana contando lá quando eu mando o recado para ela. Você gostou do recado? Não gostou. Mas Deus deixou de te amar? Não. Ele continua sendo Deus? Sempre. Então a graça dele te basta. A mesma coisa que você veio buscar, talvez que você queria ouvir o sim de Deus, você não ouviu o sim de Deus, você ouviu um não de Deus, mas não é porque ele falou um não para você que ele deixou de amar a tua alma, mas certamente é a resposta que precisamos ouvir dele. Por isso tem que ser submisso à vontade do Senhor, porque ele tem o melhor para nós, ele não tem o pior, ele tem o quê? Melhor para nós. E
Louvado seja Deus por isso, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 7, 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu. Uma coisa, né? A mãe que ama o filho, jamais, se o Vitor pedir algo, ela vai dar uma pedra para ele, de maneira nenhuma. Ela vai sempre querer dar o melhor. Agora imagine Deus, que Ele conhece nós de dentro por fora, amém? Agora vamos lá, reagindo à resposta. Então, o difícil é guardar a resposta. Depois que você ouve a resposta, como você reage? Amém? Como será que o Vitor reage? Feliz. Ele fica feliz se ele for o quê? Aprovado. Mas se ele não for aprovado, de que maneira ele vai reagir à resposta? Então, há várias maneiras de reagirmos à resposta de nossas orações. A mais plausível, que é a gratidão. Quando você recebe algo e você gosta daquilo, você quer ser grato. Ao sermos agraciados por Deus, quanto à resposta da nossa oração, devemos agradecer com uma oração jubilante, como o salmista Davi fez lá no livro dos Salmos 116. Uma coisa, quando eu recebo uma bênção, eu quero ser grato ao meu Deus. Eu quero louvar agradecendo, ou louvo somente com palavras, ou Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me fez. Davi também fazia a mesma coisa, na qual ele faz uma declaração ao Senhor: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica. Será que hoje você pode falar que Deus ouviu a sua oração? Ele ouviu a sua voz aqui nesta manhã? Ouviu a sua súplica, como está no livro de Salmo 116, versículo 1 e 12. Então a gratidão ao Senhor é um gesto de homem transformado pelo Espírito Santo. Ele é, portanto, uma riqueza cultural própria do povo de Deus, pela razão que a vontade de Deus na vida dos homens em tudo dá graça. Mesmo que as coisas não estão dando certo, dá graça. Mas eu queria que fosse diferente. Dá graça. Você agradecendo, coisas melhores, maiores virão até você. Então, em tudo dá graça. Por quê? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem sabe você já acordou reclamando? Não reclama não, dá graça. Aleluia, meu Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18. Não obstante a cultura do culto de ação de graça ter caído na igreja contemporânea. Agora vamos lá. O que demonstra a resposta? De que maneira que você demonstra, amém, a resposta? Deus, Ele criou o homem para manter relação de diálogo, como eu falei para você, que a oração, ele é um diálogo, ela é uma conversa com Deus, com Ele. Por isso que Ele diz assim, lá no livro de Salmos 27, versículo 8, buscai o meu rosto. Como reconhece, não é exagero dizer que Deus nos criou para orar, que a oração é a atividade mais natural? Não é mais fácil, à medida de nós e também à vista de Deus. Muitas vezes você vai orar, como diz a palavra de Deus aqui, como já está falando, para você demonstrar, que maneira que você demonstra? Como é que você se sente, aleluia, quando você busca o Senhor? Portanto, é necessário abrir mão do seu senhorio, partindo do princípio da sua relação do diálogo com o homem, que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é autoexistente, o Deus que tanto participa quanto está no comando. É difícil você entender quando Deus está no comando, quando Deus ele está no controle. Devemos, portanto, formar essa relação com Deus, porque o homem precisa ter uma confiança plena na sabedoria, na onisciência e no amor de Deus. Aleluia. Você precisa disso. Amém? Saber que Deus está no comando. Tem pessoas que não entendem que Deus está no comando. Tem gente que não entende que é Ele que está no controle. E conclusão aqui para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa, aqui nesta manhã. O servo de Deus precisa reconhecer o quanto Ele é importante. Guardar o contato com o Senhor por meio da oração. Isso é muito importante. Amém? Porque tem pessoas que entram na casa do Senhor vazio e saem da igreja vazio. E muitas vezes ele vai culpar alguém por ele estar vazio. Mas na verdade ele não se esforçou como deveria ter se esforçado. Amém? Então guarde esse contato com o Senhor por meio da oração.
por meio da leitura diária da palavra, da Bíblia que você tem em suas mãos, porque sem as quais é impossível alcançar o crescimento espiritual e ministerial. Dessa forma, querida igreja, devemos introduzir na nossa vida cristã ingredientes como humildade, que eu falei para você, fé, disciplina, soberana vontade de Deus. E essa lição nos ensina com clareza didática que devemos ter uma rotina de vida diária, a oração ao Senhor. Tem essa rotina. Você vai ver como que a tua vida vai mudar. Amém? Você tem dificuldade de levantar às 5 horas da manhã? Põe teu celularzinho para poder tocar, despertar. Aleluia. Você vai ver como que as coisas vão ter sentido na tua vida depois às 6 horas da tarde. Põe teu celularzinho para despertar às 6 horas da tarde, para você não se esquecer, porque às 6 horas da tarde, irmãos, lá no livro de Gênesis, Deus descia para conversar com a mulher. Olha o privilégio, irmão, que eles tinham. Deus descer para conversar com Adão, aleluia, e Eva, aleluia. Então, irmãos, vamos ter essa rotina, amém? E à meia-noite, irmãos, amém? Não consegue ficar até meia-noite acordada para orar? Põe teu celularzinho para despertar. Irmãos, eu não gosto de usar essa palavra. Eu duvido que Deus não vai mudar a sua vida se você não entrar na rotina diária, porque eu sei que muda. Muda mesmo tudo. Se você entrar na rotina diária, 5 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite, como fazia Daniel, aleluia, a tua vida, ela passa a ter sentido, amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu já quero agradecer a Ti por esse privilégio, meu Deus querido, de estarmos aqui, meu Pai, na Tua presença. Aprendemos que a oração é uma arma, uma ferramenta forte, poderosa, que destrói, Senhor, todas as armaduras, as armas satânicas, meu Pai. Meu Deus querido, a oração, ela tem poder, Senhor, de mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher, Senhor. Meu Deus querido, que os Teus filhos se despertem nesta manhã. Se eles soubessem o quanto é importante a oração, Senhor, eles não paravam de orar, eles não paravam de buscar o Senhor. Meu Deus, dê, Senhor, o dom de orar, o dom da oração, meu Pai, para este irmão, para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, Senhor, para que eles venham se aproximar mais de Deus e conhecer, Senhor, o que o Senhor tem, meu Pai, para realizar nas nossas vidas, meu Deus. Leva, meu Deus, os Teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. A igreja diz amém. Mas antes disso, é Ele que está no controle. E conclusão aqui para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa, aqui nesta manhã. O servo de Deus precisa reconhecer o quanto ele é importante. Guardar o contato com o Senhor por meio da oração. Isso é muito importante. Amém? Porque tem pessoas que entram na casa do Senhor vazio e saem da igreja vazio. E muitas vezes ele vai culpar alguém por ele estar vazio, mas na verdade ele não se esforçou como deveria ter se esforçado, amém? Então guarde esse contato com o Senhor por meio da oração, por meio da leitura diária da palavra, da Bíblia que você tem em suas mãos, porque sem as quais é impossível alcançar o crescimento espiritual e ministerial. Dessa forma, querida igreja, devemos introduzir na nossa vida cristã ingredientes como humildade, que eu falei para você, fé, disciplina, soberana vontade de Deus. E essa lição nos ensina com clareza didática que devemos ter uma rotina de vida diária, oração ao Senhor. Tem essa rotina. Você vai ver como que a tua vida vai mudar. Amém? Você tem dificuldade de levantar às 5 horas da manhã? Põe teu celularzinho para poder tocar, despertar. Aleluia. Você vai ver como que as coisas vão ter sentido na tua vida depois às 6 horas da tarde. Põe teu celularzinho para despertar às 6 horas da tarde, para você não se esquecer, porque às 6 horas da tarde, irmãos, lá no livro de Gênesis, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Olha o privilégio, irmão, que eles tinham. Deus descer para conversar com Adão, aleluia, e Eva,
Aleluia. Então, irmãos, vamos ter essa rotina. Amém. E a meia-noite, irmãos. Amém? Não consegue ficar até meia-noite acordada para orar? Põe o teu celularzinho para despertar. Irmãos, eu não gosto de usar essa palavra. Eu duvido que Deus não vai mudar só porque se você não entrar na rotina, porque eu sei que muda. Muda mesmo tudo. Se você entrar na rotina diária, 5 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite, como fazia Daniel, aleluia, a tua vida, ela passa a ter sentido, amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu já quero agradecer a Ti por esse privilégio, meu Deus querido, de estarmos aqui, meu Pai, na Tua presença. Aprendemos que a oração é uma arma, uma ferramenta forte, poderosa, que destrói, Senhor, todas as armaduras, as armas satânicas, meu Pai. Meu Deus querido, a oração, ela tem poder, Senhor, de mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher, Senhor. Meu Deus querido, que os teus filhos se despertem nesta manhã. Se eles soubessem quanto é importante a oração, Senhor, eles não paravam de orar, eles não paravam de buscar o Senhor. Meu Deus, dê, Senhor, o dom de orar, o dom da oração, meu Pai, para este irmão, para este jovem, para esse adolescente, para essa criança, Senhor, para que eles venham se aproximar mais de Deus e conhecer, Senhor, o que o Senhor tem, meu Pai, para realizar nas nossas vidas, meu Deus. Leva, meu Deus, os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja diz amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.